Pronto, alunos. Outra vez nós estamos aqui para fazer a nossa revisão. Vamos fazer a revisão da aula 45.1, né? Agora nós vamos fazer uma pequena revisão para você poder fazer as suas atividades, ok? Então, vai ser assim um resumo, né? Vai ser assim uma coisa rápida, mas que vai deixar você com a mente assim bem ativa para fazer os exercícios, as atividades, as questões. Vamos para a tela lá para a gente já começar rapidão aí com meta, ligeiro. Lá no Nordeste ele fala assim, ligeirinho que nem um traque. Modernismo Brasileiro, parte 2. Então, vamos ver aqui que no modernismo brasileiro e artistas do modernismo, Modernismo Brasileiro e Artistas, parte 2, nós começamos com a Semana de Arte Moderna em 1922. Né? E teve também o famoso, né, a formação do famoso Grupo dos Cinco. Foram artistas mais influentes, que tiveram assim, mais exposição, que se destacaram mais. Então vamos entender melhor esses dois assuntos aqui, como a gente estudou. Na Semana de Arte Moderna, foi um movimento cultural que aconteceu no estado de São Paulo no ano de 1922. Aluno, já fazem mais de 100 anos, né? Já fazem 100 anos, já teve o centenário da arte, da exposição, né, das artes, do movimento cultural que culminou na Semana de Arte Moderna. Então vamos ver que aconteceu no Teatro Municipal entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. Tá? Então, através desse movimento aí, através dessa exposição, assim, houve assim uma grande polêmica, né? Mas o Brasil pôde se libertar e conseguir a livre expressão da criatividade, sem influência do fauvismo, expressionismo, futurismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo, ou seja, sem a influência das vanguardas. Eu acho discutível essa afirmação, mas eu vou deixar para vocês o julgamento, tá bom? Eu vou deixar para você ficar pensando aí até que ponto os artistas do modernismo brasileiro conseguiram se libertar realmente, né, da influência da vanguarda europeia. Tá? Então, vimos aqui o grupo dos cinco, são os 5 pessoas, entre artistas plásticos, escritores e jornalistas, né? Essas 5 pessoas aqui. Primeiro a gente tem o Mário de Andrade, que teve uma influência muito grande através da escrita, né? Através de livros, de críticas, às exposições. Ele era um crítico de arte. E aqui temos Tô Nem Aí. Não, é Anitta também o nome dela, tá? Anitta Malfatti. E aqui temos, vamos ver que eu estou antecipando aqui. Pula para cá, tem Oswald de Andrade, que era casado com Tarsila do Amaral, artista plástica também. Aí, depois vem aqui o Menotti Del Pique, jornalista, e finalmente, Tô Nem Aí, não, é ela não, é a Anitta também, né? A maravilhosa Anitta Malfatti, grande artista, que se correspondia muito através de cartas aí com a Tarsila do Amaral, informando a ela o que estava acontecendo no Brasil, né? Elas se atualizavam. Então, alunos, agora nós vamos finalmente poder começar a apresentar e a discutir aqui as atividades, tá bom? Então vamos lá direto para a questão de número 1. Nossa atividade de sala, tirando as dúvidas. Vamos lá. Questão de número 1.
A Semana de Arte Moderna é considerada um divisor de águas para a cultura brasileira. Sobre esse período, é correto a alternativa que afirma. Então, temos aqui, propôs a continuação e o apelo à literatura clássica, mas, ao mesmo tempo, deixou-se influenciar pelos movimentos de vanguarda que apareciam, né, na Europa do século XX. Eclodiam significa isso que eu falei, tá? Não é que o termo esteja errado, não. Antecipou as renovações artísticas que só se consolidariam a partir da década de 1950 com o concretismo, corrente literária liderada pelos poetas Décio Pignatari, não é o nosso professor não, é outro Décio, e os irmãos Haroldo e Augusto de Campos. Essa questão 1 aí é mais rebuscada, hein, gente? Foi a primeira manifestação coletiva pública na história de nosso país, contrariando a arte conservadora tradicional predominante no Brasil desde o século XIX. Ou uniu técnicas literárias de maneira inédita, mesclando as influências oriundas das vanguardas europeias com o naturalismo e o simbolismo, estéticas em voga no século XIX. E aqui, por último, a Semana de Arte Moderna proporcionou a criação de uma nova linguagem que em muito lembrava aquela empregada no período barroco da nossa literatura. Então, tirando as fake news aí, nós vamos chegar na alternativa correta, né? Corretíssima, né? Que realmente foi a primeira manifestação coletiva pública na história do nosso país. Porque, e principalmente, contrariava a arte conservadora tradicional, né, que estava no Brasil desde o século XIX, tá bom? Então, esses são os motivos principais. Seguindo aqui, nós temos a questão 2, que é o seguinte. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, então lá fora do Brasil ela foi elogiada, né? Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Quer dizer, o santo de casa realmente não fez milagre. Fora do Brasil ela foi elogiada. Aqui no Brasil teve o Monteiro Lobato aí, que era muito influente, e ainda é muito influente, ele tem o seu valor, né, na literatura brasileira, seu imenso valor. Cito do Pica-Pau Amarelo, Memórias Póstumas de Brás Cubas e outras, né? Mas teve essa daí também, né, com a Anita, essa rusga aí, com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira. Anita Malfatti e modernistas, o que eles fizeram? Eles, na letra A que tem, buscaram libertar a arte brasileira de normas acadêmicas europeias, valorizando as cores e originalidade dos temas, a originalidade e os temas nacionais. B. Defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. Alunos, vocês vão aí vendo onde tem pegadinhas, né? Onde tem fake news, aí, onde o que é verdade, o que está contradizendo ou não, você tem que estar atento aí para poder saber aí discernir, né? Isso tem muito de interpretação de texto, mas também tem um pouquinho de conhecimento, tendo o que você aprendeu durante a aula, né? Então,
Vamos ficar aí atentos, né? Olha, na letra C fala o seguinte: representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. Então a gente tem que ver que algumas frases dessas aí são coisas sem pé, sem cabeça, e você tem que identificar isso aí para poder chegar a uma conclusão correta aí da alternativa, que é aquela que deve ser a correta. Mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. E aqui buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados. Então vamos ver aí o que não tem nenhuma jogadinha aí, né? Na letra A, ó, com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e os outros modernistas buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Foi essa a grande ideia, a maravilhosa ideia por trás da intenção aí do grupo dos 5, né? Com a exposição. E agora nós vamos ver aqui a terceira questão. Em 1917, quem foi que fez isso, hein? Reuniu 53 de suas obras com forte tendência expressionista, a fim de expor individualmente em São Paulo, na exposição de pintura moderna. Esse evento tornou-se um marco do movimento modernista no Brasil. As características citadas correspondem a qual artista modernista? Então, entre esses que estão aí citados aí, quem foi que reuniu 53 quadros em 1917 e fez uma exposição, né? Então, nós temos aqui que foi Anita Malfatti, né? Eu queria lembrar para você que o Lazar Segal fez em 1913 a primeira exposição, né, com suas obras, e Anita em 1917. Então, o Lazar Segal, estrangeiro, né, altamente elogiado. Anita nem tanto, né? Teve várias controvérsias aí. Então, na questão de número 4, uma questão adaptada, nós temos o seguinte: uma das grandes aspirações da semana de 1922 era renovar o ambiente artístico e cultural do país, produzindo uma arte brasileira afinada com as tendências vanguardistas europeias, sem, contudo, perder o caráter nacional. Ou seja, eles queriam fazer uma renovação, tornar a arte brasileira mais moderna, que não ficasse nada a dever com as tendências europeias, mas que tivesse o jeito nacional, né? E sem perder o caráter nacional. Era essa a vontade, a aspiração. Então, analise, diante dessa afirmação aí, analise a alternativa correta em relação à Semana da Arte Moderna. O que acontece aqui no 1? O movimento modernista buscava resgatar alguns pontos em comum com o barroco, como os contos sobre a natureza e com o parnasianismo, como o estilo simples da linguagem. Isso aqui é só o primeiro item, né? O segundo fala o seguinte: a exposição do artista plástico Lazar Segal, em 1917, foi em 1917, não em 13. Né? Vamos aqui já acertar isso aí. Representou um marco para o modernismo brasileiro. Suas obras apresentavam tendências vanguardistas europeias, o que, de certa forma, chocou grande parte do público. Foi criticado pela corrente conservadora, mas despertou jovens para a renovação da arte brasileira. O escritor Oswald de Andrade
foi quem abriu o evento com a sua conferência inaugural, A Emoção Estética na Arte Moderna. E em seguida apresentou suas obras, Paulicéia Desvairada e Amar, Verbo Intransitivo. 4. O maestro e compositor Heitor Villa-Lobos, foi um dos mais importantes atuantes participantes da semana, mas foi vaiado. E isso é verdade, aconteceu, hein? 5 aqui. As esculturas de Brecheret, impregnadas de modernidade, foram um dos estandartes da semana. Sua maquete do movimento As Bandeirantes foi recusada pelas autoridades paulistas, mas hoje é uma das esculturas públicas mais admiradas em São Paulo. Então, nós vamos assinalar aqui que somente o 4 e o 5 estão corretos. As demais é tudo fake news, tá bom? É fake. Então vamos ver 4 e 5 aqui. O 4 fala o seguinte, que o maestro e compositor Villa-Lobos foi um dos mais importantes atuantes participantes da semana, mas foi vaiado. Porque o que ele apresentou lá, as pessoas não entenderam. Ele trouxe uma música com influências do interior, pegou algumas canções folclóricas e fez uma adaptação. E o povo não entendeu, o povo não gostou e vai nele. Mas a gente vai ver que ele, no Três Alas, nós vamos ver que ele deu a volta por cima com muita honra, né? E a 5 aqui, isso é verdade também, tá? Essas esculturas, hoje em dia, estão em São Paulo, né? E são as que mais são admiradas. Mais as pessoas batem foto, mais as pessoas comentam em São Paulo, tá bom? Então, agora nós vamos para a próxima questão, aqui, 4, 5, que é a questão de número 5. Tá. Na questão de número 5, fala o seguinte: foi um escritor e dramaturgo brasileiro que fundou em parceria o movimento antropófago, uma das personalidades mais polêmicas do modernismo. Propunha, basicamente, devorar a cultura e as técnicas importadas e... Deixa eu dar um trato aqui, né? Devorar a cultura e as técnicas importadas e provocar a sua reelaboração com autonomia, transformando o produto importado em exportável. Essa citação, né, refere-se a qual artista? Quem foi que foi um escritor e dramaturgo que fundou o movimento antropófago? Nós já sabemos quem foi, né? Foi Oswald de Andrade, que grande intelectual do seu tempo, da sua época, né? Com a sua grande capacidade intelectual e conhecimentos, ele fundou o movimento antropófago. Aliás, essa palavra aí, antropófago, é basicamente assim, meio que um sinônimo de Abapuru, que é um dos quadros da esposa do Oswald de Andrade, a Tarsila do Amaral. Tá bom? Então vamos seguir aqui, que a nossa questão discursiva é precisamente a respeito desta obra maravilhosa. Sobre a obra, então, descreva os elementos do quadro e todos os elementos que você possa lembrar, incluindo sua autoria e o motivo para a sua criação, seus detalhes, né, suas curiosidades, o significado do seu nome, que nós sabemos que é Abapuru. Mas o que significa?
Os elementos do quadro, você fala o que você está vendo. A leitura, quando a gente faz uma leitura, principalmente de obras de arte, é o que você está vendo, como você está percebendo, o que você está entendendo. Então, vale muito o seu próprio, a sua própria vida, o seu próprio estágio de vida, né? Que você vê, você interpreta aquilo ali, você entende de um jeito e você fala o que você entendeu. Isso aí é leitura, tá bom? Agora, quando fala aqui, ó, todos os detalhes que você possa lembrar, incluindo a autoria, quer dizer que você vai falar aquilo que você ouviu durante a aula, né? E aí também, qual foi o motivo que levou à sua criação, né? O aniversário de alguém e o significado que a obra passou a ter, né? Então, alunos, chegamos então ao final da nossa aula e aí vamos ver aqui um trechinho da nossa música, né? Que nós estamos sempre cantando ela aí para ficar mais animado, né? Arte é tão legal, você é diferente, o que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferença, não parece banal. Tchau, gente, até a próxima aula.